Olá, bom dia, quase boa tarde, 11h47, horário de Brasília. Está começando Opinião no Ar, notícia com opinião. Hoje, 26 de janeiro, é aniversário das cidades de Santos, aqui em São Paulo, Lajeado, no Rio Grande do Sul, e Paquetá, no Piauí. Parabéns para essas e outras cidades que fazem aniversário hoje. Hoje que é o dia da fundação da Anvisa e o dia da gula. Bom dia, Amanda. Bom dia, Silvio. Será que eu fico com Anvisa ou com gula? Já fiquei com fome. Amanda, tá ninguém quase vai na hora do acreditar almoço. que você come muito. Alguém acredita que a Amanda come Mas muito? então Não é conta possível, a verdade que aconteceu nos bastidores aqui outro dia. Que a gente ia ter uma reunião na hora do almoço. Eu falei, não, mas pera lá, o almoço está garantido porque eu não consigo pensar com fome, não é isso? Ou seja, eu como. Eu lembro vagamente dessa época em que eu comia muito e não engordava, sabe? Mas passou. É que eu sou jovem, ela come. Eu sou jovem, você é jovem. Bom dia, Rodrigo Constantino, que nos acompanha desde a Flórida, nos Estados Unidos. Bom dia, Lacombe, bom dia, Silvio, bom dia, Amanda e todos que nos acompanham. Vamos nessa. E olha, você pode acompanhar o Opinião no Ar também pelo YouTube, pelas redes sociais da Rede TV, Twitter, Facebook e Instagram. Temos o nosso Twitter, o nosso Instagram. O endereço é o mesmo, @Opinião Rede TV. A gente espera a sua participação. Use sempre a hashtag Opinião no Ar. E vamos ao nosso assunto de hoje. Na próxima segunda-feira será eleito o novo presidente da Câmara dos Deputados. Muitas votações importantes para o país dependem dessa eleição. Hoje a gente vai conversar com um dos candidatos à presidência da Câmara, o deputado Marcel Van Hatten, do Partido Novo do Rio Grande do Sul. Daqui a pouco, então, essa entrevista especial com o deputado Marcel Van Hatten. E a gente vai agora à redação do Rede TV News, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA 15, uma prévia da inflação oficial do país, registrou alta de 0,78% em janeiro. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE e quem tem as informações é a repórter Carolina Riguengo. Bom dia, Carol. Oi, Lacombe, bom dia para você, para todo mundo. Pois é, o índice de 0,78% do IPCA 15 divulgado hoje foi o maior para o mês de janeiro desde 2016. Essa prévia da inflação mostra uma desaceleração em relação ao mês passado. De acordo com a pesquisa do IBGE, a queda foi causada pela redução da conta de energia elétrica, mas o preço dos alimentos ainda pressiona a inflação. Esse grupo registrou alta superior de 1,5% em janeiro. Uma outra notícia que merece a nossa atenção é que o Brasil proibiu a entrada de viajantes vindos da África do Sul. A portaria publicada hoje pretende evitar a chegada da nova variante do coronavírus ao país. Os voos do Reino Unido continuam impedidos de entrar aqui no Brasil. Mas uma notícia importante dessa manhã vem da Itália. O premier Giuseppe Conte renunciou. Ele perdeu a maioria no Senado depois de várias críticas às medidas do governo italiano no combate à Covid-19. Você vai ter mais informações no nosso portal redetv.com.br e no Rede TV News às 7h30 da noite. Bom dia para todo mundo. Você já está sabendo do novo Festival de Prêmios Realizando Sonhos. Tem desde notebooks até viagens no valor de R$8 mil. E também uma Mercedes que vale R$198 mil. É muito dinheiro. Então, olha este recado do Nelson Rubens. Ok, bomba! Você sabe qual é a primeira coisa que os jogadores de futebol compram quando assinam o primeiro contrato? Eu descobri. Essa fofoca eu vou te contar agora em primeira mão, viu? Na garagem dos atletas mais bem pagos do momento, tem essa Mercedes Classe C, 180. Haja dinheiro, hein, na conta. Mas aqui você também pode ter uma vida de famoso e de um jeito bem baratinho. Sabe como? Assinando o Rede TV Plus por menos de 75 centavos por dia. Quem assina garante a participação no Festival de Prêmios Realizando Sonhos e pode levar esse carrão sem precisar trabalhar uma vida inteira para isso. É ou não é a melhor promoção dos últimos tempos? Aproveite essa oportunidade e assine já. Abra a câmera do seu celular, aponte para esse quadradinho aqui na tela e deixe a sorte entrar. Ok. Eu aumento, mas não invento.
11h58, horário de Brasília, estamos de volta. Hoje o programa vai conversar com o deputado Marcel Van Hatten, do Partido Novo do Rio Grande do Sul, que é um dos 8 candidatos à presidência da Câmara dos Deputados, a eleição marcada para o próximo dia 1º de fevereiro, segunda-feira. A eleição está polarizada, como sempre, entre Arthur Lira, do PP, Baleia Rossi, do MDB, mas há outros candidatos que têm menos chances, poucas chances, entre eles Marcel Van Hatten, que já foi candidato uma vez à presidência da Câmara dos Deputados e teve 23 votos, mais do que a bancada do Partido Novo, que tem 8 deputados. Então ele surge agora como uma alternativa. Daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre a eleição com ele e outros aspectos também, a divisão da direita, liberais e conservadores meio que se desgarraram. A gente vai caminhar por aí, né, Silvia, Amanda? Pois é. Vamos lá, Amanda. Vamos tentar, então, aqui primeiro introduzir, né? Fazer um panorama inicial, ladies first. Não, é uma disputa que está bem quente. Lembrando que a gente recebeu o Marcelo Ramos, que é candidato a vice-presidente na chapa do Arthur Lira, que é o candidato governista. Na semana passada, a gente abriu o espaço, acho que é sempre importante ressaltar, também para outra candidatura com mais chances, que é a do Baleia Rossi, do MDB, que tem um apoio do Rodrigo Maia, atual presidente da Câmara do DEM, mas nem o Baleia tinha disponibilidade na agenda dele, nem nenhum outro representante do bloco, né? Por isso que até a gente acabou fazendo com o Marcelo Ramos e não com o Arthur Lira. Mas, enfim, são essas duas grandes candidaturas que têm chance e elas apostam, principalmente a candidatura de Arthur Lira, nas traições. Eu acho importante falar sobre a repercussão que cada uma dessas candidaturas vai ter caso seja vitoriosa, né, Silvio? Como é que você vê o cenário? Não, sem dúvida, concordo contigo. E é importante também a gente pontuar que é uma eleição do Centrão contra o Centrão, apesar do Baleia Rossi ter o apoio do PT, a principal bancada hoje na Câmara dos Deputados. Agora, o que isso significa? É evidente que se o Arthur Lira for eleito, o Palácio do Planalto deve ter alguma facilidade para conseguir colocar em jogo as suas pautas, principalmente aquelas pautas chamadas de costumes, que o presidente Jair Bolsonaro se refere. O Baleia Rossi, é importante também a gente lembrar quem é o Baleia Rossi. O Baleia Rossi é filho do Wagner Rossi, que foi braço direito do ex-presidente Michel Temer durante muito tempo, desde as épocas do Porto de Santos, e muita gente sabe o que isso significa. O Wagner Rossi foi ministro da Agricultura da ex-presidente Dilma Rousseff e caiu por conta de denúncias. É do MDB, o próprio MDB tem outro candidato no páreo, que é o Fabinho Ramalho, de Minas Gerais, mas todas essas candidaturas, são 8, como a Amanda disse, mas pelo menos a maioria delas deve se desidratar e muita gente coloca o seu nome em jogo, lembrando que a eleição é secreta, para depois tentar negociar determinado cargo em comissão, determinado cargo na mesa diretora ou alguma outra facilidade. É uma reeleição em 2 turnos, então a gente deve ter uma madrugada longa de segunda para terça. Pois é, então, olha, o deputado Marcel Van Hatten, o sinal dele já está ok, já está com a gente. Deputado, agradecemos pela sua participação. O senhor sabe que eu acompanho o seu trabalho muito de perto, né, com admiração. Acho que o senhor tem realmente um papel importante na Câmara dos Deputados. Agora, em relação à briga pela presidência da Câmara, o senhor foi candidato uma vez já, teve 23 votos. Dessa vez o senhor se apresentou de novo como candidato, sabendo, claro, que há uma polarização, que há 2 candidatos mais fortes. Qual é a sua expectativa? Vislumbrar um segundo turno? É uma candidatura simbólica? Agradeço mais uma vez pela sua participação. Imagina, eu agradeço o convite, Lacombe, sabe que a admiração é recíproca. Inclusive, gostaria de estar com vocês junto aí no estúdio, mas a minha campanha, obviamente, não utiliza jatinho da FAB, nem dinheiro do fundo partidário para estar alugando jatinhos aí com empresas privadas, assim por diante. A gente está fazendo uma campanha aqui de Brasília o máximo possível, contatando individualmente os deputados, e assim nós podemos mudar o rumo do nosso país nas eleições que serão no dia 1º, como disse a Amanda, né? Agradeço também a Amanda, o Silvio, que fez já um excelente introito, né? Lembrando que essa é uma eleição do mais do mesmo. São 2 candidatos parecidos entre si, 2 candidatos que têm trajetórias também muito semelhantes, e a gente está usando o slogan "No Brasil merece mais", justamente porque a gente quer levar aos nossos colegas deputados uma alternativa diferente, que paute de fato as reformas e o combate à corrupção, com base na trajetória que eu trilhei até aqui como deputado. Porque se formos comparar a trajetória que eu trilhei e a dos outros candidatos, principalmente os mais falados, certamente em relação a compromisso com as reformas que o Brasil precisa e o combate à corrupção, a gente está bastante na frente.
Constantino, já que a gente fez aquela introdução enquanto o sinal com o deputado era estabelecido. Rodrigo Constantino, a palavra é sua. Marcel, boa tarde, deputado. A pergunta que eu lhe faço logo de cara é a seguinte. Houve uma divisão nessa polarização dos dois centrões, né? Que tem a ver com o apoio do PT de um lado para o Baleia Rossi, e daí o próprio Rodrigo Maia e o Baleia Rossi subirem o tom contra o governo e o presidente, falarem até em impeachment e tudo mais, e do outro lado o Arthur Lira mais governista, né? Com uma pegada de que seria para deslanchar a agenda de reformas, a pauta do governo, que é a questão da governabilidade, que eu quero falar depois. O fundador do Partido Novo, João Dionísio Amoedo, ele tem feito campanha bem maciça de impeachment, né? Inclusive ao lado de turmas como o pessoal do MBL, né? E que o pessoal do MBL andou atacando a sua candidatura por não se posicionar de forma firme a favor do impeachment, né? Então, a pergunta que eu faço é como é que está a sua visão em relação a isso e o quanto que a presença, a figura do João Amoedo ainda influencia no Novo, porque muitas pessoas associam ele ao Partido Novo e, às vezes, a gente sabe que tem divisões internas. Acho que toda essa discussão do impeachment está contaminando um debate que é muito mais relevante nesse momento, que é o da própria presidência da Câmara dos Deputados. O que pretendem os candidatos? O que eles buscam, Rodrigo, aliás, boa tarde para você também, satisfação estar participando do programa contigo. O que buscam os candidatos defender em relação às reformas? A reforma da Previdência, por exemplo, que o Novo defendeu desde lá atrás, você lembra bem a trajetória, e que houve boicotes de todos os lados, inclusive do próprio presidente da República e de partidos do Centrão, para desidratá-la. Nós fizemos o possível para trazer, né, a janela de Overton para o outro lado. Nós defendemos que tivesse sistema de capitalização, defendemos pautas até impopulares no Brasil, como igualdade e aposentadoria entre homens e mulheres, sendo que mulheres já têm uma expectativa de vida hoje no Brasil mais alta do que os de homens. E em outros países do mundo já acontece essa diferenciação porque é um sistema que houvesse essa constitucionalização do tema. De outro lado, em relação ao combate à corrupção, nós também estamos vendo que os dois principais candidatos ajudaram a patrocinar temas muito ruins para o Brasil, como a aprovação da lei de abuso de autoridade, como o juiz de garantias, que também acabou depois sendo sancionado pelo presidente da República, mesmo que nós, o Novo, tivéssemos sido contra e apresentássemos destaque nesse sentido, e a pauta da PEC em segunda instância, que deveria iniciar já no mandato do novo presidente, se eu for eleito, vai ser no primeiro dia já pautada a PEC da segunda instância, que já tem relatório. Essa pauta não tem sido tratada como prioridade por muita gente, tanto nas campanhas como acompanhando de fora. Então, toda essa discussão do impeachment, a meu ver, está contaminando o debate nesse momento. Você perguntou sobre o João, e assim como qualquer outro filiado do Novo, ele foi candidato do Novo à presidência da República, foi fundador do Novo, hoje ele é um filiado, como qualquer outro filiado dentro do Partido Novo. Acho importante também a gente mencionar isso. No Novo não há essa diferenciação, a gente acha que a lei deve valer igual para todos fora do partido e, portanto, também internamente é assim, cada um tem a sua liberdade de expressão, a sua liberdade de divergir eventualmente de determinadas posições, e é uma opção que ele escolheu de fazer essa campanha aberta, né, da qual eu discordo. E discordo por quê? Porque entendo que sim, se houver crime de responsabilidade e este crime de responsabilidade estiver respaldado por provas robustas, não importa seja Jair Bolsonaro ou se é outro presidente da República, ele precisa ser aberto. Assim funciona numa democracia, para isso serve o Instituto do Impeachment, que está na Constituição e está também na legislação ordinária. Mas a gente precisa aquilo que, por exemplo, aconteceu na época de Dilma Rousseff, quando o relatório das pedaladas foi aprovado no TCU por unanimidade, ou melhor, rejeitaram as contas de Dilma Rousseff, e depois disso, inclusive o próprio Partido Novo saiu em defesa do impeachment da agora felizmente, né, presidente da República, Dilma Rousseff. Havia algo muito claro nesse sentido. Neste momento, o que nós precisamos fazer é continuar acompanhando todas as denúncias e de irregularidades que há, e de fato há, no Poder Executivo,
o caso do uso da... Eu acho muito grave se confirmar o uso pessoal de uma instituição de Estado para defender o filho do presidente da República, mas isso carece ainda de comprovação cabal e por isso que nós, do Partido Novo, estamos sempre fiscalizando todos os atos do governo. Infelizmente, temos algumas variações ainda de sinal. O deputado está em Brasília, ele não pôde estar em São Paulo com a gente. A gente, infelizmente, tem tido esse problema, uma variaçãozinha de sinal. Estão tentando acertar e eu queria tanto explorar mais essa história do Partido Novo, porque a gente tinha, inclusive o deputado Marcel Van Hatten foi do MBL, né, fez parte do MBL, e de repente esses movimentos liberais, os movimentos de direita, eles se desgarraram dos conservadores. João Amoedo, que é fundador do Partido Novo, foi presidente do partido tanto tempo, ele durante esses últimos meses, já há algum tempo, ele embarcou nessa onda anti-bolsonarista. Ele tem um discurso progressista, né, com pautas identitárias, abraça a Agenda 2030, a agenda globalista da ONU. Então, já está restabelecido o sinal? Acho que já, né? Deputado, se você quiser concluir o seu raciocínio para a gente passar para uma próxima pergunta, eu acho que a gente agora conseguiu acertar esse sinal. Vamos lá. Ótimo. Para concluir, acho importante a gente também lidar com os temas que envolvem o próprio Poder Legislativo, por isso sou candidato à presidência da Câmara. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que tem alguns méritos, sem dúvida nenhuma, como, por exemplo, a própria aprovação da reforma da Previdência, que foi pautada por ele, aprovada na Câmara dos Deputados, mas também teve atitudes completamente desalinhadas com o que a gente espera de uma pessoa que realmente seja um democrata. Eu vi no programa com o Marcelo Ramos, eu assisti, né, a menção que você fez lá, Combi, ao fato de que o Rodrigo Maia nem deixou a gente emendar a PEC do orçamento de guerra para passar o dinheiro do fundo partidário, do fundo eleitoral, para o combate à pandemia. Foi um absurdo, isso foi antirregimental, antidemocrático, foi uma atitude ditatorial. E a mesma coisa a gente vê acontecendo no Supremo Tribunal Federal com uma série de iniciativas como o inquérito fake, que eu gosto de mencionar como exemplo, mas há outras tantas decisões monocráticas, por exemplo, que também são dadas, que precisam estar na ordem do dia de um candidato à presidência da República. Então eu quero ser, candidato à presidência da Câmara. Portanto, eu quero ser muito justo nesse ponto. Acho importante a gente voltar o tema, né, nas discussões nas redes sociais ao fato de que há uma candidatura posta que é diferente dessas outras duas e não se pode ficar passando pano para candidato A ou candidato B só porque ele vai derrotar, né, eventualmente um aliado do governo ou da oposição. Acho que uma eleição de 2 turnos como essa, que é da presidência da Câmara dos Deputados, nós temos que buscar a melhor alternativa. E nós estamos buscando fazer isso nessa campanha. Amanda. Deputado, eu sei que o senhor quer falar sobre outros temas, só queria insistir um pouquinho mais nessa pergunta do Rodrigo sobre impeachment. A gente vai ter muito tempo para falar sobre as outras pautas que eu concordo com o senhor são prioritárias na condução do país da Câmara dos Deputados. Agora, uma ampla gama de advogados e juristas já enxerga crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente Bolsonaro. Eles alegam que ele feriu o direito social à saúde, ao ser negligente com a pandemia, incompetente, sabotar a condução da pandemia, o uso da máscara, promover aglomerações, e principalmente nesses últimos dias com essa campanha anti-vacina e também a demora em atender os pacientes em Manaus que morreram sem oxigênio, morreram asfixiados. Eu quero saber se isso não é crime de responsabilidade. Eu sei que o senhor já respondeu que impeachment sem crime de responsabilidade provoca tumulto na democracia, mas ações assim do governo federal igualmente também não tumultuam a democracia? Eu não quero relativizar a condução do presidente da República na pandemia, que realmente, em muitos aspectos, foi desastrosa e continua sendo em alguns momentos, ou em vários, inclusive, quando ele debocha da situação no nosso país. Ele precisaria ter, a meu ver, uma condução de estadista ao longo desse período, tentando unir o país, porque esse período de pandemia é um período comparável a um período de guerra. Agora, nós também precisamos lembrar, e de novo, não estou relativizando o que foi feito de errado, nem deixando de reconhecer aquilo que o presidente também disse muitas vezes, e acertadamente depois se percebeu, ele tinha razão, que era impossível fechar
um país inteiro e evitar ou impedir as pessoas de trabalharem, de ganharem seu pão. É preciso reconhecer esses méritos. Por isso nós somos, inclusive, independentes aqui na Câmara dos Deputados, como partido, né? O Novo elogia aquilo que precisa ser elogiado e critica aquilo que precisa ser criticado, mas é importante lembrar que não é só no Brasil que o Poder Executivo está sob cheque nesse momento tão difícil. Eu tenho uma relação com a Holanda, por exemplo, onde o primeiro-ministro agora está sofrendo severas críticas em virtude da condução na pandemia nesse momento, e é um país extremamente avançado, inclusive na questão científica, muito mais do que o nosso país. E assim também acontece nos níveis locais, municípios, prefeitos, estados, governadores estão sob intenso escrutínio da população. Então, se for para tratar sobre questão de pandemia e saúde, a própria OMS vai ter que ser levada a julgamento, porque uma série de coisas que foram ditas lá atrás, depois foram desditas pelo mesmo diretor ou pelo mesmo líder interno lá. Então, para haver crime de responsabilidade, repito, e tem gente dizendo, Marcelo está dizendo que não tem crime de responsabilidade. Isso é uma mentira, uma desonestidade. Eu estou dizendo, se houver, é preciso que haja provas robustas e cabais, porque um processo de impeachment é um processo doloroso para um país que está a 20 meses das próximas eleições. É um processo doloroso para um país que tem uma série de reformas para serem pautadas e que está no meio de uma pandemia e que, portanto, precisa ter o máximo possível de pacificação. Apostar no quanto pior, melhor durante este período não me parece a atitude mais sensata. E se há juristas que defendem de um lado que há crime de responsabilidade, há também juristas que de outro lado dizem que não há. É importante lembrar, e para encerrar a resposta, mas eu gosto de traçar paralelos internacionais, que Donald Trump sofreu um processo de impeachment no ano passado. Foi condenado na Câmara e por conta, segundo os maiores analistas do tema, a fragilidade justamente das argumentações levadas nesse processo de impeachment, ele acabou saindo vitorioso da discussão no Senado e acabou aglutinando em torno de si aqueles apoiadores mais desgarrados do passado. E em janeiro do ano passado dava-se como certa a sua reeleição. Eu estava nos Estados Unidos naqueles dias e vários analistas políticos, inclusive democratas, diziam que Trump venceria as eleições. Acabou não vencendo por quê? Por conta da sua condução política e administrativa durante a pandemia, não por conta de um processo de impeachment que naquele momento era fragilmente embasado e acabou, inclusive, sendo um tiro no pé daqueles que o propuseram. Deputado, boa tarde. Também quero reafirmar aqui a minha admiração pelo seu trabalho. Não é a primeira vez que eu faço isso publicamente, você sabe. Bom, o Partido Novo tem ali na sua base o liberalismo, né? São liberais. E ao que parece, há neste momento, como Lacombe falou agora há pouco, um divórcio entre conservadores e liberais em curso. O governo teve, inclusive, a saída do Salim Matar recentemente e hoje o anúncio nas manchetes dos jornais da saída do Ferreira Júnior, Wilson Ferreira Júnior, da Eletrobras. A minha pergunta papo reto, o que é que o senhor acha? A agenda de privatizações faz parte ou não faz parte desse governo? Silvio, infelizmente cada vez faz menos parte, né? E você já deu exemplos disso. A saída do Salim é um exemplo claro, ele tentou muito. Claro que há outros entraves, não é só no governo, o Poder Legislativo também não anda na rapidez que nós gostaríamos, mas a gente viu discursos como o do próprio presidente Jair Bolsonaro na CEAGESP, que, sinceramente, nada tem a ver com o presidente que defendeu a pauta de privatizações com tanta veemência durante a sua campanha. Agora, esse fato de haver uma divisão, e eu acho muito, muito triste isso, né? Porque assim, divergência existe e deve existir. Né? Não vai existir divergência nem no Partido Comunista, dentro de um PSOL, né? Onde todo mundo é obrigado a pensar igual. Acho que quando nós falamos de liberais, a gente pode falar de liberais conservadores, liberais progressistas, liberais libertários, é necessário que haja divergência para que convirjamos para aquilo que a gente entende que é o melhor para o Brasil. E esse momento que a gente sente tanta divergência, ele é também consequência da postura do presidente da República, que não tem dialogado com todos aqueles que lá atrás
apoiaram a sua candidatura. Eu acho isso muito ruim, é uma postura ruim para o nosso país, porque deveria, além desta união na direita existir mais forte, deveria existir, na verdade, uma união nacional em torno dos temas que são prioritários para o nosso país. E nesse sentido, entendo que muitas pessoas agora estejam também cedendo a essa polarização, né, aliando-se inclusive a antigos inimigos do povo brasileiro que mal administraram o nosso país para combater o presidente da República, muitos por, lamentavelmente, ressentimento pessoal. Isso é muito triste e isso acaba sendo estimulado por essa conduta, né, de constante guerra no nosso país. Nós precisamos acabar com isso, nós precisamos pacificar as relações políticas, nós precisamos ter uma condução, por exemplo, aqui na Câmara dos Deputados, que respeite sim os 512 demais deputados, que é o que farei como presidente da Câmara, mas também lembre qual foi a pauta vitoriosa nas últimas eleições, qual tem sido a pauta preponderante na população brasileira desde, no mínimo, as manifestações de rua de 2013, que fizeram com que milhões protestassem contra a incompetência, contra a corrupção, contra os desmandos na política brasileira. Então, Silvio, e mais uma vez te agradeço aí pela tua consideração para comigo, a gente sempre tem o melhor entendimento, às vezes nós podemos divergir, inclusive nós dois, isso faz parte da democracia. O que nós não podemos é admitir que entre aqueles que estão querendo um Brasil melhor, parta-se para ofensas, parta-se para os xingamentos, e isso, lamentavelmente, por hora tem sido estimulado pelo presidente da República e por hora tem sido estimulado, e seus apoiadores, e por hora tem sido estimulado pelos seus mais novos detratores, que não sabem ouvir a divergência. Por exemplo, o Marcel, por estar dizendo que precisa ser fiscalizado o governo federal, mas ele também precisa ser elogiado e apoiar nas iniciativas corretas, ele é chamado de bolsonarista. Isso é um absurdo. Nós temos uma conduta de independência na Câmara dos Deputados e nós vamos continuar dessa mesma forma como presidente da Câmara, se Deus quiser, a partir do dia 1º de fevereiro. 12:22, horário de Brasília. Hoje estamos conversando com o deputado federal Marcel Van Hatten, que é um dos candidatos à presidência da Câmara, a eleição no próximo dia 1º de fevereiro, segunda-feira. Vou passar a bola para o Rodrigo Constantino. Constantino, você pode falar do que você quiser, falamos de privatização. Me lembro de uma entrevista recente, entrevistamos inclusive Salim Matar aqui, ele botou mais a culpa no Congresso, né? Mas óbvio que há um ritmo lento das privatizações, isso envolve também o Executivo. Falamos aqui, tentam o tempo inteiro distribuir culpas dessas mortes todas por Covid. Falamos no início do Rodrigo Maia, que se recusou a saber da liberação dos fundos bilionários eleitoral e partidário para o combate à Covid-19. A gente quase não olha muito para São Paulo. O levantamento foi feito pela revista Oeste, se não me engano, Arthur Piva. Se São Paulo fosse um país, seria o 14º em mortes por milhão. E aí eu estava também, outro veículo no qual me abasteço de informações, Gazeta do Povo. Cristina Grêmio entrevistou um brasileiro que mora em Taiwan. Taiwan, uma ilha ali do lado da China, 24 milhões de habitantes, o dobro de São Paulo, 7 mortes. São Paulo, 51 mil. Taiwan não fez lockdown. Rodrigo, fique à vontade aí para caminhar por onde você quiser. Lacombe, deixa eu pegar tudo isso e tentar juntar, porque o deputado Marcel trouxe algumas coisas muito importantes aqui. A crítica que ele faz ao governo e ao presidente, não só do afastamento da agenda liberal ou de privatizações, como nessa postura de guerra, né, combativa, de implodir pontes o tempo todo, é uma crítica absolutamente legítima e eu acho que o presidente se isola assim. Por outro lado, né, e aí o deputado falou de união, de uma postura mais de estadista numa guerra ou numa pandemia. Por outro lado, eu acho que, infelizmente, observando o próprio caso que ele menciona, que é os Estados Unidos, a turma bolsonarista ficou com receio, né, do grau de oportunismo nessa pandemia dos seus inimigos, adversários ou detratores. E é o que nós estamos vendo. Né? Por isso que eu comecei perguntando sobre o João Amoedo. Quando nós olhamos João Amoedo de mão dada com MBL, com PT, com Joyce Hasselman e Frota, e com companhia, né, o Luciano Huck, o cheiro de oportunismo exala de maneira muito forte. Isso acaba sendo combustível para a ala mais radical que enxerga tudo como traidores ou leais. Mas a pergunta que eu queria fazer ao deputado é a seguinte: deputado, como é que nós podemos falar em governabilidade
né, com esse Congresso que aí está. Você mesmo reconheceu que existe uma divisão entre dois modelos antigos, dois centrões, né, como a gente falou aqui, e o Lacombe perguntou se a sua candidatura era simbólica, né? Eu adoraria poder ter um Marcel Van Hatten, digo isso abertamente, como presidente da Câmara. Ou você ou o Paulo Eduardo Martins, são alguns poucos ali que todo mundo sabe publicamente que eu apoio e elogio. Como é que é possível viabilizar isso com esse Congresso? Como é que é possível ter governabilidade com esse Congresso? Rodrigo, excelente pergunta. É algo sobre o que nós estamos nos debatendo desde o início desse mandato. A governabilidade que sempre entendíamos deveria ser com base em pautas, né, e não em troca de favores, não em conchavos, como sempre foi feito no Brasil. A governabilidade deveria ser pautada pelos interesses mais nobres da nossa nação. E assim a gente imaginou que seria no início do mandato do presidente Bolsonaro. Afinal de contas, ele inclusive fechou alianças com as frentes parlamentares. Assim ele pretendia ter a sua base de apoio no Congresso Nacional. No entanto, nós começamos a perceber que, eu digo nós como assistentes disso, né, porque afinal de contas nem eu era novato no mandato, não era participante dessas frentes parlamentares, nem sou base do governo, nem fui, continuaremos sendo independentes. A gente via que essa estratégia não estava dando muito certo e que o melhor seria que tivéssemos uma base de apoio ao governo de acordo com as votações individuais dos parlamentares, porque essas sim, muitas vezes nós víamos que havia espaço para prosperar pautas que antes nós não víamos sendo aprovados na Câmara dos Deputados. A devolução do fundo eleitoral, por exemplo, eu gosto de lembrar, aliás, do fundo partidário que o Novo propôs lá no primeiro ano de mandato, no segundo, terceiro mês de legislatura. Nós tínhamos proposto esse tema e se dependesse das lideranças partidárias, nós teríamos só 58, 60 votos. Agora, quando nós pedimos uma verificação nominal, nós tivemos quase 200 votos de parlamentares a favor do nosso pleito de poder devolver o dinheiro do fundo partidário para os cofres da União. Não foi suficiente para vencer, até porque foi uma votação de última hora, nós éramos novatos lá, mas tenho convicção de que se tivéssemos insistido nessa forma de trabalhar, buscando os votos individuais dos deputados, teríamos conseguido fazer uma base de propostas para o Brasil mais sólida, sem precisar ser uma base de governo, né, baseada em conchavos e assim por diante. Agora, a situação política foi se deteriorando ao longo do governo de Jair Bolsonaro. Infelizmente, nós vimos também as investigações avançando sobre o seu filho Flávio Bolsonaro, o que prejudicou também, isso tem sido cada vez mais claro, no combate à corrupção. A gente vê uma série de propostas que antes estavam na mesa como propostas de combate à corrupção não sendo mais levadas adiante. Só vou citar a sanção do juiz de garantias. Posso citar também outra coisa que considerei completamente absurda e equivocada do governo, que foi nomear o ministro Cássio Nunes para o Supremo Tribunal Federal. Fiz até abaixo-assinado contra essa nomeação, que é uma nomeação oriunda do Centrão, de um desembargador, ex-desembargador nomeado pelo PT lá atrás, e cujo compromisso com o combate à corrupção não chega nem a ter uma posição francamente favorável à volta da prisão em segunda instância. Então isso tudo acabou demonstrando que a escolha do presidente da República foi se aliar àqueles que no Centrão lhe estão dando alguns dos votos necessários para as suas reformas, mas também não todos, e isso está custando cada vez mais caro para o nosso país. Por isso, Rodrigo, voltando à pauta da Câmara dos Deputados e à presidência, eu quero apostar de novo naquilo que nós já estávamos apostando no início do mandato, no voto de convicção de cada deputado. Tem muita gente dizendo que esse é um voto da traição, porque o deputado tem voto secreto e muitos partidos, todos já estão praticamente fechados, só o Podemos ainda não fechou apoio a bloco nenhum, e supostamente os liderados, votam de acordo com aquilo que seus líderes indicam. Eu quero confiar que será diferente nessa eleição e que não será da traição essa votação, essa eleição, mas da convicção que os liderados vão
seguir a orientação da sua consciência, votando em mim para presidente da Câmara, porque entendem que o Brasil merece mais, diferentemente das duas posses que aí estão apresentadas, e a partir disso pautar os projetos que o Brasil tanto precisa para que a gente tenha, de fato, as privatizações, as reformas e o combate à corrupção na ordem do dia. Deputado, já falamos um pouquinho aqui dessa separação entre conservadores e liberais, né? A gente olha para o DEM, que é o antigo partido da Frente Liberal, junto com o PT. Temos movimentos estranhos, né? Quais são os riscos envolvidos numa divisão da direita aqui no Brasil, deputado? Olha, sempre há riscos envolvidos na divisão de um campo que deveria estar caminhando unido. Também é importante lembrar que o próprio conceito de direita, né, na ciência política, Lacombe, ele é muito pouco claro, né? Quem é de direita e quem é de esquerda? A gente precisa lembrar que sempre tem alguém um pouco mais à nossa direita e um pouco mais à nossa esquerda, e que a sociedade, claro, ressalvados os extremos que querem sempre avacalhar com a democracia e atacar as instituições, ressalvados os extremos, a grande maioria das pessoas quer simplesmente buscar a sua própria felicidade e ter uma vida digna, uma vida decente. E nós precisamos, por isso, saber, dentro do campo que nos une, que é aquele dos liberais e dos conservadores, e entender quais são as pautas que realmente precisam estar aqui na Câmara dos Deputados e na sociedade em geral, na mídia, né, no debate público, em discussão, e deixar de fora aquelas que acabam só nos gerando dissabores e nos dividindo. Precisamos ter essa consciência clara. E repito, por isso que a nossa pauta aqui do Partido Novo na Câmara dos Deputados tem sido tão independente, elogiada por muitos críticos, mas também criticada por alguns, principalmente em quem só consegue ver a visão binária das coisas, né? Ora nós somos chamados de passadores de pano, ora nós somos chamados de bolsonaristas. Nada mais claro do que isso para demonstrar, para evidenciar que nós estamos seguindo um caminho de independência, e a gente espera que esse caminho de independência reflita-se também no aumento de uma bancada em 2022 aqui na Câmara dos Deputados. Não tem jeito melhor para mudar o nosso país do que termos mais deputados alinhados com esses valores aqui em Brasília. E talvez nisso todos nós na bancada, todos vocês da bancada, né, de entrevistadores devem concordar. É preciso que aqueles que têm interesse na política, mas não participam ativamente, que comecem a se envolver, que se candidatem, que participem. É muito fácil lacrar no Twitter ou ficar pressionando de fora. É muito fácil e também muito importante. Não vou dizer que não é. As redes sociais estão mudando o Brasil e eu tenho utilizado muito elas para me comunicar. Mas não é o suficiente. É preciso sair do sofá, sair da lacração, sair, até muitas vezes, aí sim, alguns acabam indo para o caminho da irresponsabilidade. É preciso sair dessa postura, né, mais reativa e participar de fato da política, como nós estamos fazendo aqui na Câmara dos Deputados. Deputado, porque o senhor falou da agenda que nos une, né? E aí eu ia perguntar exatamente isso, e é a pergunta também da Mariana Souza, que está nos acompanhando pelo YouTube, né? Você sendo vitorioso ou observando como deputado, quais as agendas prioritárias para esse novo mandato? Quais são as reformas que você priorizaria ou acha que o próximo presidente deve priorizar, levando em conta que o Rodrigo Maia foi muito personalista, né? E uma das coisas que tem que mudar é exatamente esse foco naquilo que representa de fato a população. Bom, excelente pergunta. Rodrigo, nós precisamos focar, em primeiro lugar, PEC da segunda instância. Chegando na Câmara dos Deputados como presidente, primeira coisa, precisamos pautar a volta da segunda instância. Tem que reabrir a comissão especial, que ficou fechada durante toda a pandemia. Aliás, outro absurdo, né? O Rodrigo Maia não permitiu a reabertura das comissões. Até chegou a pautar, mas no fim das contas não exerceu a sua liderança o suficiente para que fosse a voto e nós decidíssemos abrir comissões importantes da Câmara, como a de Constituição e Justiça e a Comissão de Ética. Nós temos uma deputada indiciada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro como mandante da morte do seu próprio marido, que continua dando presença nas sessões junto com a gente, votando com a gente, e que não está sendo alvo de um processo de cassação por quebra de decoro parlamentar na Comissão de Ética. Isso é um absurdo. Então nós precisamos pautar a volta da PEC da segunda instância,
Ontem, Baleia Rossi, numa entrevista, disse que não havia relatório, ele quer ser presidente da Câmara dos Deputados e nem sabe que já há relatório protocolado desde setembro do ano passado. Aliás, o próprio Marcelo Ramos, repetindo aqui, né, na entrevista a vocês, ele disse que já está disponível esse relatório desde setembro do ano passado. E o outro deputado, Arthur Lira, né, que é condenado em segunda instância por improbidade administrativa, também não demonstra priorizar essa pauta. Então, quer dizer, nós precisamos ter um presidente que paute os projetos para combater a corrupção como esse e o fim do foro privilegiado. E outros, claro, mas esses prioritariamente. E, além disso, nós precisamos também retomar a discussão da reforma tributária, que deveria ter sido aprovado, também foi promessa do Rodrigo Maia, não cumprida, deveria ter sido pautado no final do seu mandato, vai ficar agora para esse novo semestre, portanto quero pautar ela com toda a pressa, porque os nossos empreendedores, quem trabalha lá na ponta, não aguenta tanta burocracia para estar quites com o governo. É preciso que o nosso empreendedor, aquele que trabalha, saiba que ele pode cuidar melhor do seu produto final, do seu serviço, ou seja, da sua atividade fim, e deixar a burocracia toda para o lado. Não ficar se importando com tanta burocracia que nós temos no nosso sistema tributário. E para finalizar, a reforma administrativa, para enxugar gastos, modernizar a máquina, fazer com que essa Câmara dos Deputados também siga o mesmo exemplo que nós estamos dando como parlamentares do Partido Novo, cortando na própria carne, não usando a verba de gabinete até o final. Eu economizo 80% da verba de gabinete, não nomeando todos os assessores que teríamos direito. Nós precisamos dar o exemplo se nós queremos cobrar exemplo dos outros. Agora, deputado, continuando nessa toada aí da pauta econômica, que eu acho que sem dúvida é mais importante, até porque a gente tem uma legião de desempregados e de gente que perdeu renda, principalmente agora sem o auxílio emergencial. Os outros candidatos, tanto a presidência da Câmara quanto a presidência do Senado, já sinalizaram claramente que pretendem continuar com o auxílio, manter o auxílio emergencial, estendê-lo, talvez um valor menor, de R$200 a R$300, a maioria deles respeitando o teto de gastos. Quero saber a sua posição sobre o assunto, se é importante estender o auxílio emergencial ou então turbinar o Bolsa Família, agora dar algum tipo de respaldo para essa gente, e também a sua posição sobre a PEC emergencial. Quer dizer, é possível fazer isso respeitando o teto de gastos ou é uma ilusão? Não tem espaço no orçamento para manter o auxílio emergencial sem furar o teto? Amanda, o teto de gastos precisa ser visto com toda a responsabilidade. Nós não podemos furar o teto, que nós precisamos, inclusive, abaixar o teto, cortar despesas, fazer com que o dinheiro que nós pagamos em impostos, principalmente os mais pobres no Brasil, não seja utilizado de forma indevida, né, pelos órgãos governamentais. E hoje o que a gente vê é isso, uma Babilônia de recursos desperdiçados que poderiam, inclusive, estar indo para os mais pobres, os mais miseráveis. É um absurdo num país em que há juiz, promotor, membros, inclusive, do Poder Executivo em estatais ganhando 50, 60, 70, 100 mil reais por mês, enquanto a gente está discutindo se tem que ampliar um auxílio emergencial para 300 reais para os mais miseráveis. É inadmissível que as pessoas paguem de bons samaritanos no debate público e não deem-se conta daquilo que estão recebendo justamente de dinheiro arrancado de impostos dos mais pobres. Então, nesse momento, eu não sou favorável a uma extensão do auxílio emergencial, mas sou favorável a uma nova focalização do próprio Bolsa Família. Nós não podemos continuar comemorando o ingresso de pessoas em programas assistenciais. Nós precisamos, sim, celebrar quando alguém sai de um Bolsa Família ou sai de um programa de acesso à renda por meio de incentivos públicos para passar a trabalhar e buscar por conta própria a sua felicidade. Então nós precisamos romper esse esquema que muitas vezes acaba, inclusive, escravizando eleitoralmente muitas pessoas lá na ponta, as pessoas mais pobres e miseráveis, que acham que o dinheiro vem das mãos dos políticos e não vem do seu próprio bolso, ainda mais quando se trata de possível endividamento futuro. Então nós temos que ter muita responsabilidade, muito carinho pelos mais miseráveis, os mais pobres e buscar, portanto, uma refocalização tanto do Bolsa Família como dos outros programas assistenciais, achando uma porta de saída que seja efetiva para pessoas.
Muito bem. Vamos lá, Silvio. Deputado, queria retomar aqui o tema da reforma tributária, que o senhor já comentou de certa forma. Para muita gente, essa é a mãe de todas as reformas e está muito claro, principalmente se a gente olhar para um cenário de pandemia e se existir o pós-pandemia, de que essa reforma já passou da hora de acontecer aqui no Brasil. Porém, a resistência dentro do parlamento, dos deputados que representam interesses até dos governadores que não querem abrir mão de ICMS. Esse é um tema que vive numa montanha russa no Congresso Nacional durante anos e cujo destino final costuma ser a gaveta, né? A minha pergunta é, qual é a reforma tributária possível, deputado, para sair do Congresso Nacional hoje? É a tal PEC 45 do próprio Baleia Rossi, relatada pelo Aguinaldo Ribeiro? É a proposta que tramita no Senado? Qual é a reforma tributária que a gente pode acreditar que de fato pode acontecer no Brasil em 2021? Não sei se nós temos o sinal, parece que o sinal deu uma frisada, uma congelada. A gente vai tentar restabelecer. Já temos o sinal reserva, a gente estava com 2 linhas, se não me engano. Não sei se a gente já tem contato de novo com o deputado Marcel Farrato. O senhor nos escuta, deputado? Escuto. O senhor conseguiu acompanhar a pergunta do Silvio? Consegui até o final. Ok, por favor. Eu disse que nós, o Partido Novo, simpatia pela PEC 45. Nós estamos trabalhando realmente no sistema de simplificação do sistema tributário brasileiro, garantindo que uma série de impostos sejam consolidados. Assim também, como a própria proposta enviada pelo governo, é importante para juntar PIS/COFINS e fazer um sistema tributário mais fácil de se compreender, tanto para quem é brasileiro como para quem quer investir no país. Hoje é um horror o nosso manancial tributário brasileiro. Por isso, nós temos sim simpatia às propostas que estão tramitando e, principalmente, nós estamos aqui trabalhando fortemente para evitar que determinados setores acabem, mais uma vez, levando a melhor por terem mais influência aqui no plenário das câmaras dos deputados. Nós precisamos evitar toda essa discussão de incentivos fiscais para uns, enquanto todos os outros pagam a conta. É devido a todo esse enorme contingente de sistemas tributários especiais que nós chegamos nessa situação com esse grande emaranhado. E por isso todos devem entender que agora é hora de abrir mão um pouco daquilo que hoje recebem a mais do sistema tributário para que a gente tenha um sistema melhor para todos. Deputado, eu peço desculpas por imaginar agora um segundo turno sem o senhor entre os 2 favoritos que polarizam aí a eleição, Baleia Rossi e Arthur Lira. Nesse caso, se o senhor não se importar, de que maneira o Partido Novo e o senhor agiriam e votariam? Nós estamos trabalhando para chegar no segundo turno da Kombi. Então, essa hipótese não existe nas nossas discussões. Nós queremos chegar no segundo turno e vencer as eleições. E essa vai ser a postura agora, aliás, desde o início da campanha até o final. Nós estamos conversando muito com todos os colegas que tendem a votar em A ou B em virtude das orientações dos seus partidos, e a gente está recebendo uma ótima receptividade. Então, nós não temos plano B, nós queremos chegar e vamos chegar no segundo turno para vencer essa eleição. Rodrigo Constantino. Deputado, vamos trazer um tema aí também delicado, que é o globalismo, né? Começou o Fórum de Davos, o Xi Jinping, líder da China, já fez um discurso ali de leis internacionais, misturou aquecimento global com pandemia, temos que nos unir. E aí, quando o líder de uma ditadura comunista chinesa fala isso, eu boto a mão no bolso e sinto também minhas liberdades se esvaindo, né? Qual é a sua postura em relação a isso, essa questão que está hoje aí de globalismo versus soberania nacional? A ONU tem essa agenda 2030, né, que é uma agenda com uma pegada de uma espécie de governo mundial. Qual é a sua questão, sua opinião em relação a isso? É uma coisa menos relevante, é uma coisa que preocupa? Qual é a sua postura? Preocupa muito o tamanho da China hoje no cenário internacional. Nós não podemos negar isso. E preocupa muito o fato de a China ser governada por uma ditadura. E me preocupa também o fato de que muitas pessoas diminuem essa característica chinesa. É muito bom que você trouxe esse tema à baila agora, Rodrigo, porque precisa ser mais explorado na mídia.
Você sabe, se você der um Google, eu dei ontem ainda para atualizar, certamente não atualizou de ontem para hoje, você sabe quantos mortos houve na China, segundo os dados oficiais, por Covid? Pouco mais de 4 mil, num país com mais de 1 bilhão de habitantes. Isso é um absurdo. Ou seja, um país como a China, daquele tamanho, continental, com aquela população, ter um contingente de mortes de pouco mais de 4 mil, mostra o tamanho da mentira que eles contam para os outros países do mundo. E se não fosse, inclusive, a falta de liberdade de expressão, de opinião e de imprensa no país, nós não estaríamos vivendo essa crise, essa pandemia que nós temos hoje, certamente não nessa escala. Porque ainda que consideremos que provavelmente foi um acidente acontecido no laboratório, ele já tinha sido comunicado no mês de novembro pelos médicos que começaram a receber pacientes com o novo coronavírus e foram silenciados pela ditadura chinesa. E toda vez que eu vejo na mídia chamando o presidente Xi Jinping de presidente, eu me pergunto o que aconteceu, né, nas aulas dos cursos de jornalismo, principalmente aquelas voltadas à ciência política, que eu sei que no currículo normalmente há, quando se fala de ditaduras ou de sistemas, estados autoritários. Lá o que há é um ditador, não é um presidente, aliás, agora um ditador que pode exercer vitaliciamente o poder no país, porque ele mudou, inclusive, a Constituição. Isso não significa que nós não temos que ter boas relações com todos os países do mundo, econômicas, inclusive com a própria China. Afinal de contas, isso prejudica os interesses comerciais do nosso país, que muito exporta para lá. E a gente sabe, o Rodrigo, que é um liberal também, que o que mais tem estimulado nos últimos séculos o fim das guerras no país e a queda de regimes autoritários é o livre mercado, é a abertura para negócios entre os países. E nós precisamos investir nisso, mas sem jamais passar pano, sem jamais diminuir os crimes e atrocidades que acontecem em um país como a China, que afronta os direitos humanos, né? E na ONU faz um discurso muito bonito, que não me engana, mas lamentavelmente ainda engana muita gente. Alguns trechos do discurso do Xi Jinping em Davos, quer dizer, virtual, né, um encontro virtual em Davos, ele disse o seguinte: todos os países, que a China vai trabalhar com todos os países para um mundo mais justo. Então a gente espera que a China primeiro se torne um país mais justo, depois a gente se junta todo mundo. E ele falou o seguinte também, que temos que pensar em regras internacionais em vez de supremacias. Acho que a gente vive essa dicotomia, né? Porque após a década de 70 a China aderiu ao livre mercado e ao capitalismo, mas por outro lado manteve o sistema político, é uma ditadura, né? Como o senhor disse. Desculpa, não é bem um capitalismo, né? O capitalismo pressupõe regras claras, né? Concorrência leal, a gente não tem isso na China, né? Então é um capitalismo diferente, né? É que, na verdade, deputado, acho que é preciso levar em consideração essa segunda metade da sua fala. A China é nosso maior parceiro comercial, a gente viu o que pode acontecer com as vacinas se você não tiver uma relação diplomática sólida e de proximidade com a China. A gente teve problema em liberar a importação do IFA, que é um insumo básico para fazer as vacinas, é o que a gente mais precisa agora. Além de tudo, é um grande investidor, nosso maior parceiro comercial, como eu disse, é completamente diferente da relação que tem com os Estados Unidos, que aí sim é uma briga por ser a maior potência do planeta. O Brasil é cachorro pequeno, acho que não tem que se meter nessa briga. O que deve reger as relações internacionais, e aí eu me refiro não só à China, mas também no caso que a gente viu do governo brasileiro com os Estados Unidos recentemente, é a racionalidade, é o pragmatismo ou é essa aproximação ideológica? Porque isso pode custar caro, né? O Brasil foi o último país ocidental a reconhecer a vitória do Biden, por exemplo. O Brasil tem uma longa tradição diplomática de respeito à autodeterminação dos povos. Tem um corpo, aliás, no Itamaraty, formado, né, pelo Colégio Rio Branco, que é um Instituto Rio Branco, perdão, que é um exemplo internacional. E nós precisamos seguir nessa senda, né? Eu concordo com você também que houve e continua havendo excessos na diplomacia brasileira, erros na condução dos negócios internacionais, as consequências são claras, a questão da vacina está aí para demonstrar isso, e nós precisamos voltar a botar a bola no meio de campo e lembrar quais são os nossos princípios e os nossos valores. Nós somos uma democracia liberal, ou seja, uma democracia que defende os direitos e garantias fundamentais, alinhada ao que há de mais avançado nos arranjos institucionais do mundo, e nós não podemos abrir mão de, nos fóruns internacionais, defender isso. Essa é uma coisa. Nós precisamos estar nas comissões de direitos humanos, por exemplo, da ONU, e inclusive denunciar que muitos países
que agridem os direitos humanos estão sentados lá e, por vezes, inclusive, presidem aquele comitê. Isso é um absurdo, é importante que o Brasil traga essa visão de democracia liberal para dentro. Mas também nós somos uma democracia constitucional e representativa e precisamos representar os interesses de todos os brasileiros. E na área econômica, nós temos enormes interesses em jogo no mundo todo e, repito, quanto mais a gente abrir as relações com outros países e demonstrar os benefícios do livre mercado, mais as pessoas vão cobrar por conta da sua prosperidade econômica, né? À medida que as pessoas vão tendo um maior acesso a bens de outros países como o Brasil, elas vão se tornando mais livres e vão cobrando dos seus governos medidas menos autoritárias. A gente tem visto isso na história mundial, mas não acontece da noite para o dia. Então, se há um erro na condução das relações internacionais do governo, e há alguns, um deles é de apostar nesse imediatismo, né, de falar para uma determinada claque, né, de apoiadores e esquecer que é no longo prazo que a gente vence essa batalha de maior liberdade no mundo todo. E para isso, podem sempre contar comigo, seja como membro da Comissão de Relações Exteriores, hoje segundo vice-presidente, ou como presidente da Câmara dos Deputados, porque nós vamos buscar o melhor relacionamento com todos os países do mundo, o melhor relacionamento econômico, o melhor relacionamento social. As pessoas desses países não têm culpa, na maior parte das vezes, em contingentes enormes, dos ditadores que os governam. Nós até precisamos exercer compaixão sobre essas pessoas, né? E lembrar que elas precisam ser libertas, né, desses ditadores, e a melhor forma de se libertar é garantindo maior prosperidade econômica e maior liberdade individual por meio dessas nossas relações internacionais. Estamos de volta e temos apenas 1 minutinho e meio. Estávamos aqui discutindo como distribuir esse tempo, Silvio. Rapidinho. Muito rapidamente, deputado. Eu acho que se há algo que a pandemia também mostrou, foi a antecipação da eleição de 2022, tudo muito politizado. Eu queria, então, a avaliação do senhor olhando por cima mesmo, né? Qual é o cenário possível para 2022 hoje? PT de volta, presidente Jair Bolsonaro forte, fraco, governador João Dória é candidato, temos um terceiro nome, um quarto nome. O que o senhor imagina? Como você bem sabe, eu sou do Novo e assim como a gente está lançando candidatura à presidência nesse momento e a gente quer chegar no segundo turno e vencer, fazendo certo, mesmo que não dê certo, a gente gosta de dizer isso, nós precisamos sempre fazer o certo e mostrar nossas ideias, nossas propostas, confiando em chegar no segundo turno e vencer. Eu entendo que o Partido Novo tem que também ter uma candidatura à presidência da República nas próximas eleições. Eu, inclusive, tenho já divulgado até mesmo externamente, falei num outro programa de entrevistas, que o meu nome preferido nesse momento seria o do Bernardinho, que é o nosso ex-técnico de vôlei, foi embaixador do Novo nas nossas campanhas de deputado federal na vez passada. É uma pessoa agregadora que une o time, que sabe o que é juntar todos aqueles que eventualmente podem divergir internamente para um objetivo comum e assim poder eleger talvez um presidente da República, tomara, vamos trabalhar para isso, mas principalmente uma bancada forte, de deputados federais muito maior do que essa de 8 agora. Com 8 deputados, nós já estamos fazendo muito barulho. Imagina, Lacombe, se nós tivermos como deputados do Novo 31 deputados, que é o nosso sonho para a próxima eleição, porque aí nós teremos muita relevância em relação àquilo que diz o regimento interno. Então vamos trabalhar essa candidatura própria até 2022. Espero que nós tenhamos um medalhista olímpico para conduzir o país, sou extremamente preparado, muito além do esporte, e na bancada da Câmara dos Deputados, um número muito maior de deputados do mundo vai fazer um excelente bem para o país. Deputado Marcel Van Hatten, muitíssimo obrigado mais uma vez pela participação. Até uma próxima. Amanda, Silvio, Rodrigo, pessoal que acompanhou, amanhã a gente está de volta às 11h45 da manhã. Até lá.